Novos tempos, novos sentidos. Novos tempos, novos sentidos, novas famílias. No programa de hoje vamos falar sobre as mudanças que as famílias vêm sofrendo nas últimas décadas. Atualmente, aquelas com configuração tradicional, pai, mãe, filhos, não reinam mais absolutas nos lares brasileiros. Elas estão presentes em 49,9% das casas. Em 1980, eram 75%. E para você, o que é uma família? A considerada tradicional? E se ela também tiver filhos adotivos? E se forem duas mães e nenhum pai, ou dois pais e nenhuma mãe? Há quem diga que é tudo igual. Quem vai responder essas perguntas é o professor de Cultura Religiosa da PUC Minas, Edvar Guimarães. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É uma alegria estar aqui com você, Ana Carolina. Que bom. E para começar, qual que é o conceito de família? Olha, eu aprendi com o meu mestre, João Batista Libânio, que quando você quer conhecer uma realidade que já é nomeada, traduzida numa palavra, deve-se ir à etimologia da palavra. E ele me dizia que família vem de famulus, que na sua origem compreende aqueles que moram na mesma casa, sobre o mesmo teto, sob a mesma proteção. Então se incluía na origem o clã, os escravos, os animais domésticos. Então a origem da família vem daí, de estar na mesma casa, com a proteção mútua e o impulso para a vida. Então, é claro, na história da humanidade tivemos várias maneiras de arranjar esse agrupamento familiar. Então, por família, devemos compreender, sobretudo, as pessoas que estão envolvidas sobre o cuidado, a proteção e o amor. A estrutura da família no Brasil, ela vem mudando, né? Sim, porque a própria sociedade ela vem passando por transformações muito profundas. Nas sociedades tradicionais, os conceitos que eram mais aceitos e que regiam o certo e o errado, o bem e o mal, aquilo que era aceito socialmente, o que era corrigido, negado, eram bem definidos. E hoje, numa sociedade que tende cada vez mais ao pluralismo, a realidade familiar tradicional também é afetada. Então, há quem diga que há pelo menos 18 tipos de família, de arranjos familiares diferentes. Quer alguns gostem ou não. Né? A família é uma realidade que nos ajuda na sociedade você se sentir protegido, você se sentir impulsionado, cuidado. Então vão haver sempre uma diversidade de formas de arranjos familiares. É um assunto, né, que gera muitos questionamentos. E engraçado que no Brasil hoje as famílias tradicionais são o que, 49%? Por quê? Como toda sociedade ela é moralmente organizada por valores, por princípios, e quando eu falo de organização moral, significa que há costumes que são legitimados e aceitos. Quando há uma novidade, um grupo que foge a esse padrão acolhido, ele gera ou coerção, ou exclusão, e o que é pior, muitas vezes, é o afastamento, a negação da sua dignidade, e isso gera uma série de conflitos e que devemos, portanto, aprender a lidar com essas novas questões. E os gays? Eles ainda sofrem muito preconceito e também há muitos questionamentos, porque muitas pessoas acham que a figura do pai e da mãe ali presentes na educação do filho é algo fundamental. Como lidar com esse assunto atualmente? Hoje, as contribuições da antropologia e da psicologia nos mostram que devemos repensar muitos dos nossos conceitos e preconceitos tradicionais, ou tradicionalmente aceitos. A homossexualidade é um desses temas que, numa sociedade tolerante e que se discute, que se repensa, tornou-se uma reflexão obrigatória. É importante que a gente olhe sempre para uma pessoa humana com a sua dignidade, independente da sua etnia, da sua religião, das suas crenças, da sua orientação sexual. Das suas escolhas. Então, a família hoje, ela também passa por uma necessidade intrínseca de refletir sobre a homossexualidade. Não só porque filhos vira e mexe, assumem para os seus pais, para a sua grande família, para os seus grupos que são homossexuais,
Mas mesmo grupos homossexuais, 2 homens, como você colocava no início do seu programa, 2 mulheres, fazem esse pacto de aliança, de afeto, e reivindicam o direito de serem reconhecidos como família. Quer dizer, há uma divisão, hein? Há pessoas que aceitam, que estão mais abertas, que reconhecem, outros têm mais dificuldade. Cabe à sociedade criar todo um espaço de reflexão, de análise, mas sem violentar a dignidade e o valor de cada ser humano. Isso é fundamental ser garantido, porque a nossa Constituição garante a todos. Professor, há 21 anos, Emerson Moreira decidiu ser pai. Ele era solteiro e adotou Davi. Na época, ele tinha apenas 3 meses. Vamos conferir essa história? A nossa família é embasada em amor. Então, por exemplo, quem te ama sou eu e que você me ama. O desejo de ser pai já era antigo, mas a oportunidade de adotar Davi aconteceu de forma inesperada, quando o menino tinha 3 meses. A mãe biológica não podia criar o filho. Emerson o acolheu e imediatamente se tornaram uma família. Ser pai é uma coisa que já está dentro de você. É só você elaborar um pouquinho que o pai sai. A minha mãe não gostou da ideia, entendeu? Exatamente porque eu era muito festeiro e tal. Mas aí que ela foi ver que a minha coisa não era tão do jeito que ela imaginava. Quer dizer, através dele eu consegui passar um eu que as pessoas nem imaginavam. Uma das principais preocupações de Emerson como pai foi na hora de educar o filho, em busca de fugir do preconceito e de estereótipos criados pela sociedade. Como você é homossexual e você tem você cria um menino, é complicado, porque depois as pessoas vão falar, não, mas ele ficou porque você entendeu? Essa ideia para mim não era muito boa, entendeu? Mas como desde pequeno que eu via para esse lado, e assim, às vezes quando a gente entrava numa loja de brinquedo, por exemplo, aí ele ficava olhando os brinquedos, aí eu vi uma Barbie com cabelo, aí eu ia lá cuidar, ajeitar o cabelinho da Barbie. Ele vinha puxar, meu pai, esse lado é de mulher. Mas o amor e carinho da família foram maiores que qualquer dificuldade. A minha realização é ter Davi, de ter criado esse homem que eu vejo que está indo para o caminho certo, que tem uma índole bacana, que tem um caráter bacana, sabe? E quer estudar para tentar fazer alguma coisa em prol de outras pessoas. Você entendeu? Professor, a gente acabou de ver um caso que foge, né, dos padrões familiares ou que a gente já conversou aqui. E é isso que é bonito na nossa sociedade. Nós somos diferentes, portanto, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de compreender a vida, né, de lidar com os desafios, de ser feliz, de se realizar com pessoas, de amar, de trabalhar, é assim também com a família, né? As famílias, numa sociedade, são reflexo das pessoas. Então, se temos pessoas diferentes, vamos ter arranjos familiares diferentes. Eu gosto muito de uma frase do Papa Francisco, quando perguntaram para ele sobre e os gays? Ele falou assim imediatamente, quem sou eu para julgar? Eu acho que todo ser humano, como cidadão, deve aprender a acolher a pessoa. Como que os pais devem tratar desse assunto com os filhos, né? Essas novas questões, as novas configurações familiares? Olha, o que a experiência me mostra, que o problema não são as crianças, o problema são os adultos. Somos nós que temos preconceitos. Nós criamos histórias e barreiras, né? As ciências humanas nos ensinam que a identidade de uma pessoa, ela é construída ao longo da vida. E a gente não convive só com a figura do pai ou da mãe, a gente convive com os avós, com os amigos, com os vizinhos, depois mais na frente, né, com os colegas de sala de aula, depois no trabalho, pela televisão, pelos livros. Quer dizer, nós somos seres de relações e são essas relações plurais que nos ajudam a ir integrando e formando nossa identidade. Eu não vejo, como professor, como ser humano, como intelectual, nenhuma dificuldade de uma criança ser educada por pais homossexuais e crescer e descobrir a sua cidadania, a sua dignidade e canalizar os seus desejos de ser feliz numa convivência em sociedade.
Deve ser, então, assim, de uma forma natural ou tem que sentar com a criança e explicar? Ou é melhor levar na naturalidade? Eu creio que a própria vida vai oportunizar as descobertas. Quanto mais natural, quanto mais transparente, tranquilo as perguntas das crianças serem respondidas, melhor vai ser a forma delas integrar, delas lidar com os seus valores, né, organizar minimamente uma maneira de ler o mundo, de interpretá-lo, de acolhê-lo. Então, todos nós, na história de cada um de nós foi assim. Por exemplo, quando eu lembro da minha infância, eu vejo que as minhas maiores dificuldades vinham de respostas mal dadas pelos adultos. Não da experiência que eu fazia das realidades novas, mas porque colocaram na minha cabeça uma maneira de ver e às vezes com preconceito, excluir, discriminar. E a própria convivência é que me deu experiência para rever esses conceitos, às vezes aprendidos dentro de casa, e buscar uma nova maneira de ver mais própria para lidar com essas experiências novas, né? As escolas também Eu tive a oportunidade como professor de trabalhar desde as séries iniciais, terceira, crianças com 9, 10 anos, depois adolescentes, jovens e agora aqui na PUC com jovens adultos. Eu vejo o seguinte, a escola é um lugar privilegiado para criar espaços de discussão, de debate, de trazer essas questões sociais e transformar aquilo numa conversa aberta, franca, dialógica, respeitosa. Então é um lugar de construção da cidadania. E acho que não só as escolas, também as religiões, também os diversos espaços sociais, como esse programa que tem a oportunidade de chegar a várias pessoas e oportunizar quem está assistindo, discutir esses temas, rever os seus olhares, os seus preconceitos. Eu acho que o mais importante, né, é a gente ver se a criança está feliz, se ela está sendo bem cuidada, se ela está sendo protegida, sendo formada com uma boa base familiar, né? E isso é fundamental. E problemas de descaso, de violência contra crianças acontecem em todo tipo de família. Por isso que é dever da sociedade, de todos aqueles comprometidos com a construção da dignidade, da proteção da pessoa humana, cuidar para que em nenhuma família, seja ela qual for o arranjo, a configuração, que as crianças que são os mais vulneráveis sejam protegidas, sejam cuidadas. Olha que exemplo interessante, no vestibular desse ano, no Enem, caiu no tema da redação uma discussão sobre o modo como as crianças são tratadas pela propaganda, pela publicidade. Quer dizer, se a gente deve cuidar em relação à comunicação, devemos cuidar também em relação à família, à escola, à saúde, a todas as dimensões da sociedade. Ok, professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos, Novos Sentidos. E eu agradeço estar de volta aqui ao seu programa e desejo sucesso e que os seus leitores, aqueles que assistem ao seu programa, possam discutir e ampliar essa compreensão da família. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Até semana que vem.